Seja bem-vindo novamente. Vamos só fazer uma reprise do último vídeo, do nosso último encontro. Então, nós tratamos da distribuição dos resultados da Mega Sena nas linhas do cartão. Depois, tratamos da posição dos números dos resultados da Mega Sena. E, por último, tratamos também da sequência dos números nos resultados da Mega Sena. Temos aí várias dicas, mas não para por aí. Além das dicas que nós já passamos e das duas situações que iremos ver, nós trataremos também de uma situação muito importante para que vocês conheçam a Mega Comunidade. A quarta situação diz respeito a observar o último concurso da Mega Sena. Tem sempre uma importância para nossas escolhas. Por quê? Porque quando a gente considera o último concurso, nós deveremos escolher uma certa quantidade de números desse último concurso para apostar. E vamos mostrar o seguinte, que deveremos escolher no máximo um número do último concurso na hora de apostar. Por que isso? Vamos agora à situação que demonstra esse tipo de argumento que nós estamos usando. A situação é a seguinte, no meio das 50 milhões de possibilidades, você tem, de qualquer resultado da Mega Sena, e considerando o último resultado, quase 26 milhões de situações, de combinações, que não tem nenhum número desse último resultado. Então, significa dizer que a sua chance de não ter nenhum número do último resultado no próximo concurso é de mais de 50%. E a outra situação que predomina é aquela em que nós temos um número do último resultado. Isso acontece em cerca de 38% das situações dos resultados da Mega Sena. Qual é a dica que fica? Na hora de você apostar, escolha no máximo um número do último concurso, não mais do que isso. Pode acontecer mais de um? Pode, mas isso representa cerca de 10% apenas e comprovamos isso nos resultados que apuramos. Vamos trazer as situações. Dos 2.500 concursos que nós avaliamos, 1.301 não tinha nenhum número do concurso anterior ao concurso que você deseja apostar. Então, isso representou 52% das situações nos resultados da Mega Sena. Então, se você considerar um determinado resultado, em 52% dos casos, nós não tivemos número do concurso anterior. Mas tivemos 972 concursos em que houve um número do concurso anterior. Isso representa 38,88%. Então, se nós somarmos essas duas situações, de não termos número do concurso anterior ou termos no máximo um número do concurso anterior, isso representa aproximadamente 90% das situações dos resultados da Mega Sena. Então, a dica que fica é, na hora de apostar, não escolha mais do que um número do concurso anterior. Essa é a quarta dica que estamos dando para você. Então, com relação ao concurso anterior que você vai apostar, leve sempre em consideração essas situações. Escolha no máximo um número do concurso anterior. Bom, vamos ver agora a quinta dica. O que vem a ser a quinta dica? A quinta dica envolve o ciclo dos números da Mega Sena. O que vem a ser o ciclo dos números da Mega Sena corresponde ao período de concursos na Mega Sena em que todos os números são sorteados. Então, quando você avalia o ciclo dos números da Mega Sena, você está querendo saber quais os números que já foram sorteados naquele ciclo. Aqueles que ainda não foram sorteados, nós chamamos de números ausentes ou dezenas ausentes.
qual a importância de se saber o ciclo dos números e as dezenas que ainda não foram sorteadas ou os números que ainda não foram sorteados. Vamos mostrar aqui a seguinte situação. Primeiro, quantos concursos em média leva para que todos os números da Mega Sena sejam sorteados? São 47 concursos em média que todos os números da Mega Sena são sorteados. E qual a importância de nós sabermos os números que ainda não foram sorteados em um determinado ciclo? Vou aqui mostrar para vocês. Vamos tomar como exemplo a seguinte situação. Posso tomar aqui como exemplo o concurso da Mega da Virada de 2023, que foi o concurso 2670. Então, para nós avaliarmos quantos números nós deveríamos jogar na Mega Sena, considerando o ciclo dos números, nós definimos um intervalo de concursos para sabermos quantos números ainda não foram sorteados naquele intervalo. Por exemplo, concurso inicial 2.655 e o concurso final 2.669. A dica que fica é: devemos fazer os ciclos geralmente em intervalos de 15 concursos, para que você obtenha uma certa quantidade de números ausentes, de 10 a 15 números. Para o nosso caso, como vocês podem ver aí no slide, nós consideramos o concurso inicial 2.655 e o concurso final 2.669, porque nós queremos apostar no concurso 2670. Então, fazemos o ciclo até um concurso antes daquele que nós queremos apostar. Por isso que o intervalo ficou do 2655 ao 2669, porque nós iremos apostar no 2670. Bom, verificamos que nesse intervalo do concurso inicial até o concurso final, ficaram 10 números sem ser sorteados. Nós temos 10 números ausentes no nosso exemplo, então nós recorreremos à tabela que tem no livro Loteria Sem Segredo, a Matemática Explica. Com base no que é apresentado na tabela, a chance de nós termos até dois números desses que estão ausentes no próximo concurso é de mais de 94%. Então, qual é a dica que fica? Quando você fizer o ciclo dos números e tiver uma certa quantidade de números ausentes, você verifica essa quantidade e vai para a nossa tabela. No nosso exemplo, nós tínhamos 10 números ausentes. O que é recomendado você apostar no próximo concurso? No máximo 2 números desses que foram identificados como números ausentes. Então essa é a quinta dica. A importância de nós termos o ciclo dos números da Mega Sena é exatamente sabermos quantos números ainda não foram sorteados. Com base nessa quantidade, nós deveremos escolher, no nosso caso específico dos 10 números, escolher no máximo 2 para apostar no próximo concurso. É como se você dissesse o seguinte: não aposte busque fazer nenhuma quadra com esses 10 números que nós temos do exemplo, porque a chance de ter mais do que 3 números desses que estão ausentes representa menos de 6%. A chance de ter até 2 números ausentes no próximo concurso é de mais de 94%. Por isso a dica importante na hora de você fazer as suas apostas, avaliar também o ciclo dos números. Então nós tivemos 2 situações que envolvem o concurso anterior, ou seja, o último concurso, aquele que você irá apostar. Verificar qual é o último concurso para escolher no máximo um número para apostar desse último concurso no próximo. E a segunda situação, verificar o ciclo dos números para identificar quantos números ainda não foram sorteados. No nosso caso, 10 números ainda não tinham sido sorteados e escolher no máximo 2 para apostar no concurso seguinte. Assim, a gente fecha a situação das 5 dicas. 3 que tínhamos abordado no vídeo anterior, no encontro anterior, e mais essas 2 dicas que ficaram agora para vocês complementarem na hora de realizar suas apostas. Passadas as dicas, vamos falar agora de uma situação muito especial.
a mega comunidade. O que vem a ser a mega comunidade? A mega comunidade é exatamente o ambiente ou a comunidade onde nós teremos o domínio do jogo. Por que o domínio do jogo? Porque ali estarão presentes os 50.063.860 possibilidades de resultado da Mega Sena. E essas possibilidades, todas essas combinações, elas serão geradas de forma otimizada, não aleatórias, em grupos de 1.000 apostas, que garantiremos sempre o acerto do prêmio principal, 324 quinas e 21.465 quadras. Otimizadas por quê? Porque nós formaremos os grupos de 1.000 combinações exatamente com as distribuições que são usadas no livro Loteria Sem Segredo. Tudo que nós tratamos no primeiro capítulo do livro Loteria Sem Segredo, nós estamos aqui para formar os grupos de 1.000 combinações. Se nós não usássemos as técnicas do livro Loteria Sem Segredo em seu primeiro capítulo, as combinações seriam sequenciais e aleatórias. Por exemplo, combinações do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso seria o início, se nós não usássemos as técnicas do livro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, até formarmos o último grupo com a combinação 55, 56, 57, 58, 59, 60. Essa seria apenas sequencial, trivial, qualquer um, que já é muito difícil nós formarmos todos os resultados possíveis da Mega Sena. Nós estamos usando técnicas para distribuirmos essas combinações na mega comunidade, em grupos de 1.000 combinações, em que mais de 90% das combinações estão distribuídas com as formas predominantes nos resultados da Mega Sena. Para quem se recorda, no primeiro momento em que a gente deu as primeiras dicas, nós falamos dos resultados da Mega Sena, quando tratamos da distribuição dos resultados por linhas. E dissemos ali que existem 4 formas que representam mais de 90% dos resultados da Mega Sena. E assim nós construímos a mega comunidade com a predominância dessas 4 formas que nós mostramos. 2 números numa linha, 2 números em outra, os outros 2 em linhas diferentes. 2 números em uma linha e os outros 4 em linhas diferentes. 3 números numa linha, 2 números em outra e o outro em linha diferente. E 3 números numa linha e os outros 3 em linhas diferentes. Essas 4 predominam. E essas 4 aqui estão predominando na formação das apostas da mega comunidade. Por isso que o grau de assertividade é bem maior do que se você jogasse de maneira aleatória, sequencial, que seria uma forma trivial. Esse é o grande diferencial que nós temos na hora de formar a mega comunidade. E chegamos à seguinte conclusão: avaliamos 2.500 concursos da Mega Sena, com a primeira situação, de forma sequencial, aleatória, e concluímos que, em média, dos 50.000 grupos aproximadamente que são formados, nós teríamos 2.991 grupos que seriam contemplados na maneira sequencial. Porém, se nós usássemos, e como nós usamos, as técnicas do primeiro capítulo do livro Loteria Sem Segredo, nós avançamos em mais de 8.500 grupos contemplados, ou seja, um ganho de quase 200% comparado a apostas aleatórias ou sequenciais. Esse é o grande ganho que nós temos na mega comunidade. Um grau de assertividade quase 200% maior, e isso comprovado matematicamente. Então é certeza que em todos os concursos da Mega Sena acertaremos o prêmio principal, 324 quinas, 21.465 quadras. Então fique aqui que mais informações, mais dicas vocês terão na hora de apostar na Mega Sena. Muita gente me pergunta por que a Mega Sena acumula tanto.
uma coisa que a gente tem que avaliar é a seguinte. Primeiro, o número de apostas que são registradas em todo o país não atinge a quantidade suficiente para termos a garantia de 100% do acerto do prêmio principal. Para nós termos a garantia de 100% do acerto do prêmio principal, nós teríamos que ter, inevitavelmente, as mais de 50 milhões de combinações, todas elas diferentes. Mas aí vem um agravante. Essas combinações, essas apostas que são feitas em todo o país, não há um controle de quem gera essas apostas. Cada um aposta de sua maneira, sem haver alguém controlando essas apostas para evitar uma repetição. O que não acontece na megacomunidade. Na megacomunidade, as apostas não se repetem. E qual é a relação que existe de apostas repetidas e apostas não repetidas em todo o país? Para isso, eu fiz uma planilha, criei uma planilha, fazendo exatamente essa demonstração. E a conclusão final é a seguinte: se nós apostássemos de forma aleatória em todo o país 50 milhões de combinações, olhem só o número. Olhe só o número. Mais de 17 milhões de combinações seriam repetidas. Então, mesmo com 50 milhões de combinações de apostas em todo o país, não significa 50 milhões de apostas diferentes. Sua chance não seria de 100%, seria de 65,73%. O que não acontece na megacomunidade. Na megacomunidade, 100% das apostas são diferentes, ou seja, não há repetição. Por isso, novamente, a garantia de prêmio principal, 324 quinas, 21.465 quadras. Então, os motivos pelos quais a Mega Sena acumula tanto é, primeiro, não conseguimos uma quantidade suficiente de apostas para termos todas as combinações possíveis da Mega Sena, exceto na Mega da Virada. Na Mega da Virada nós temos aí 200, 300 milhões de apostas sendo registradas, você vai chegar num número que vai ter lá os 50 milhões diferentes, mas é um número que ultrapassa a quantidade de 50 milhões. Mas se nós jogarmos aqui em todo o país, em concursos que não são especiais, ou um concurso especial como a Mega da Virada, você vai ter sempre ali uma quantidade bem inferior à necessária para ter o prêmio principal. Por isso mesmo que ela acumula tanto, por não termos a quantidade suficiente de apostas e por termos repetições de apostas, já que ninguém está ali controlando o jogo para não haver repetição. Na megacomunidade nós temos o controle do jogo e evitamos a repetição de apostas, por isso a garantia sempre do prêmio principal. Bom, então nós vamos mostrar agora exatamente o que a gente disse, que em todos os concursos da Mega Sena, com os jogos que são feitos na megacomunidade, sempre haverá o acerto do prêmio principal, 324 quinas e 21.465 quadras. Acessando o nosso site em megacomunidade.com.br e indo na opção Conferir acertos, vou clicar aqui para vocês verem, Conferir acertos, serão mostrados os vários concursos da Mega Sena. Então, clicando em Conferir acertos, aparecerão os resultados da Mega Sena. Vamos tomar como exemplo o concurso 2715 e vamos fazer o download dos prêmios ou dos acertos que teriam ocorrido nesse concurso. Então, clicando aqui em acertos, a gente pode ver que cada grupo tem aqui o seu acerto. Cada grupo está codificado, por exemplo, o grupo LMS 00022 acertou uma quadra, o 00033 uma quina, e aqui tem as informações no cabeçalho. Mega Comunidade, acertos no concurso 2715 da Mega Sena, acertos, uma cena, 324 quinas e 21.465 quadras.
Quantidade de grupos contemplados, 9.733. Um em cada 5,14 grupos foi contemplado. E o código do grupo com acerto da cena, que foi o LMS 19923. Se nós navegarmos pelo arquivo, nós vamos verificar que no grupo LMS 19923 vai estar lá o acerto da cena, que é o prêmio principal da Mega Sena. Passamos aqui por ele, como o arquivo é muito grande, mas vamos mostrar aqui, ó, aqui. Grupo LMS 19923, uma cena, uma quina e 22 quadras. Bom, e esse grupo tem mesmo essas dezenas que foram sorteadas, que foram 7, 19, 25, 46, 50, 53. Então vamos acessar agora o grupo LMS 19923, que é a informação no cabeçalho dizendo LMS 19923. Está aqui a informação no cabeçalho dizendo número da aposta com a cena, aposta 455. Vamos até a aposta 455, lembrando que é um grupo que tem sempre 1000 combinações, e na aposta 455 está lá 7, 19, 25, 46, 50 e 53. O resultado do concurso 2.715 da Mega Sena. Fica aí, portanto, a comprovação de que em qualquer situação que você venha verificar no site da Mega Comunidade, em qualquer concurso, haverá o acerto do prêmio principal, 324 quinas e 21.465 quadras. Para fazer isso, basta você acessar nosso site. Acesse lá na megacomunidade.com.br, que você vai ver que em todos os concursos nós acertaremos o prêmio principal da Mega Sena.